Aqui quem fala com vocês é o Guilherme Carvalhal e no vídeo de hoje nós vamos dar continuidade à nossa série comentando sobre o livro Capitalismo Alone, do Branko Milanovic. Então deixa aí a sua clicada em curtir e se inscreva para acompanhar o nosso conteúdo. Nos vídeos anteriores a gente comentou que o Branko Milanovic aborda nesse livro que o capitalismo é o sistema econômico único nos dias atuais. Ele falou, a gente comentou que ele aborda que o capitalismo hoje em dia se divide em dois tipos: o capitalismo liberal meritocrático, basicamente nos países ocidentais, e o capitalismo político, que se dá em alguns países que têm um capitalismo, uma economia de mercado, com investimentos privados, porém com uma presença do Estado de uma forma mais forte dentro dessa economia. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre a outra parte do livro dele, em que ele fala sobre a relação entre capitalismo e globalização, abordando algumas características que são novas dentro da lógica do capitalismo. O primeiro ponto para a gente falar dessa relação entre globalização e capitalismo é pensar nas correntes de valores que existem na economia capitalista globalizada de hoje em dia. Esse é um conceito que já é bem comentado hoje em dia, que é sobre como a globalização tornou os mercados e os processos produtivos cada vez mais interligados entre locais distantes do mundo. A gente pode pensar, por exemplo, numa fábrica, numa empresa que está sediada nos Estados Unidos, que tem uma fábrica na China e que compra matéria-prima da África e tenha como seu mercado consumidor a América Latina. Ou seja, falamos de uma ampla rede de processos dentro de uma determinada empresa e que é coordenada mundialmente. Ou seja, a evolução da tecnologia da informação e da comunicação permitiu que os mesmos processos de produção e de distribuição possam ser controlados a grande distância. Isso faz com que empresas possam ir e vir com muito mais facilidade, mais velocidade do que algumas décadas. É a capacidade de coordenação de uma multinacional, da diretoria de uma empresa, sobre processos que estão fisicamente distantes, sejam mais práticos, sejam mais próximos. Uma empresa no Japão pode muito bem saber qual é o seu resultado financeiro hoje na sua matriz brasileira, por exemplo. Se a gente pensar em algumas décadas, isso poderia demorar, por exemplo, o tempo de uma ligação. Se fosse um relatório complexo, poderia demorar, por exemplo, o envio do relatório por correio ou então envio por fax. Hoje em dia isso pode ser enviado apenas por um e-mail, ou seja, a tecnologia da informação e da comunicação tornou a integração entre pontos diversos do mundo bem mais próximos, e isso representa uma mudança drástica dentro da relação do capitalismo. Por exemplo, um país como os Estados Unidos, que foi um maior nome desse período industrial no século XX, hoje em dia várias de suas indústrias vão para outros países. Um ponto que se fala muito é sobre a geração de emprego na China através de empresas ocidentais, em busca de questões como pagar salários menores e assim agregar um valor maior. E existem outros pontos também, como, por exemplo, a transmissão tecnológica. Se uma empresa que tem um padrão tecnológico alto decide ir para um país subdesenvolvido, automaticamente ela está fazendo uma transferência tecnológica. E isso acaba, talvez de certa forma, reduzindo uma desigualdade existente entre os países. Ou seja, é um modelo completamente novo de processo econômico que tem sido realizado nos tempos atuais. Um outro ponto que o Branko Milanovic coloca nessa relação é com relação à migração. A migração é algo que a gente vê bastante no noticiários, principalmente com os países desenvolvidos recebendo massas de pessoas vindo de outros países, em muitos casos pessoas fugindo ou de guerras
ou de fome, de miséria, de situações econômicas muito baixas. E essa é uma relação também que tem sido muito nova, principalmente quando a gente fala em idas em grandes proporções de pessoas de um país para os outros. Um ponto que o Branko Milanovic destaca é com relação ao prêmio ou à punição por cidadania. Basicamente isso é pensar que profissionais com a mesma capacidade, a mesma experiência, o mesmo grau de educação, fazendo a mesma atividade em países diferentes, vão ter remunerações diferentes em decorrência da disparidade, da desigualdade econômica entre nações. Vamos pensar um exemplo disso. Imagine um médico no Brasil com um grau de formação acadêmica, um grau de experiência, exercendo uma dada atividade. Num país com uma economia mais pobre que a brasileira, vamos supor o Sudão, esse mesmo médico com essa mesma qualificação, com essa mesma experiência, essa mesma atividade, vai ter uma remuneração menor, porque o país onde ele vai estar paga uma remuneração menor para essa mesma característica. E o oposto se dá se a gente comparar esse médico brasileiro com um país que tem uma economia melhor do que a do Brasil. Por exemplo, no Canadá, esse mesmo médico com essa mesma formação, experiência e exercendo essas atividades, provavelmente vai receber uma remuneração mais alta. E isso a gente pode pensar em todos os tipos de empregos. Engenheiros, operários, técnicos de todos os tipos, motoristas de ônibus, empregadas domésticas, técnico informático, enfim, qualquer tipo de profissão, essa relação existe. E o que acaba acontecendo? Isso acaba promovendo uma força de imigração, porque uma pessoa vai querer ir para um outro país onde ela possa exercer a sua profissão e ter uma remuneração melhor, uma qualidade de vida melhor. Então, esse é um outro fator que existe no tempo atual, que é essa maior migração, promovendo uma diversidade de mão de obra, uma mistura de mão de obra, pessoas indo para outros países em busca de uma melhor remuneração. O terceiro ponto que o Milanovic coloca também é com relação à migração, mas dessa vez falando sobre o estado de bem-estar social. O estado de bem-estar social dentro dessa realidade globalizada. O estado de bem-estar social, como é bem conhecido, é aquele estado que oferece uma série de serviços para as pessoas, como educação, saúde, saneamento básico, moradia, uma suplementação de renda, como a gente tem no Brasil um Bolsa Família, seguro-desemprego, previdência social e por aí vai. Um dilema existente nessa realidade globalizada é qual é o papel da migração nesse contexto, como fica a pessoa que vai para outro país com relação a esse tipo de direito. Uma pessoa que vai de um país para um outro país, e esse outro país para onde ela vai oferece esses serviços, ela vai ter direito de usufruí-los. Uma pessoa, por exemplo, que venha de um país pobre para o Brasil, ela vai ter direito a utilizar da saúde, da educação, a receber um Bolsa Família, qualquer tipo de benefício. Então, esse é um dilema novo sobre qual é a figura do cidadão nessa situação, como que a gente pode conceber esse estado de bem-estar social, tendo em vista que países recebem fluxos cada vez maiores de imigrantes, de pessoas de outros países. A gente pode, por exemplo, conceber, imagina um país receber numa levada um fluxo de 100 mil migrantes e esses 100 mil migrantes automaticamente começarem a receber esses benefícios. Vai ser um forte impacto dentro das contas públicas. Então esse é um outro dilema que a sociedade capitalista exige. Como funcionará o efeito da migração nesse aspecto de um estado de bem-estar social? O outro ponto que o Branko Milanovic coloca também é com relação à corrupção. O mercado financeiro globalizado tem permitido que capitais vão e vêm de forma muito livre e, de certa forma, isso acaba escapando até mesmo das autoridades policiais e jurídicas
o que dá uma brecha forte para uma proteção à corrupção. Com a existência de países que funcionam como paraísos fiscais, onde é possível fazer enormes depósitos milionários em dinheiro, sem que nada disso possa chegar às autoridades, dão uma margem de proteção para as pessoas que estão envolvidas em corrupção e em crimes. Então, a globalização dentro desse aspecto financeiro acaba criando uma margem para que pessoas envolvidas em atividades ilícitas possam ter uma vantagem, possam escapar da justiça e possam usufruir do valor que a sua atividade criminosa lhe rendeu. Então, esse é um outro ponto também complexo dentro dessa realidade de globalização que nós temos hoje em dia. Então, pessoal, com isso a gente vai encerrando aqui a nossa série de vídeos comentando sobre o livro Capitalismo e Alone, do Branko Milanovic. Espero que vocês tenham gostado e até o nosso próximo encontro.